Se você é advogado ou arquiteto e está sentindo dor na coluna, seja lombar, cervical, torácica, está sentindo dor no quadril, no ombro, na escápula, eu tenho um recado para você. A sua atividade profissional exige que você mantenha posturas prolongadas. E eu sei que você conhece trabalhos de profissionais ergonômicos. Eu vou fazer uma modificação no meu escritório, no meu laboratório de designer de interiores, na minha agência de arquitetura. E esse profissional da ergonomia vai mudar as cadeiras, a posição das mesas, as alturas do computador. Só que eu tenho outra coisa para te falar. A maioria dos problemas musculoesqueléticos não são causados pela sua postura. A postura correta não existe. A postura correta é a que te traz mais conforto, com o mínimo gasto energético. Então, se você está sentado fazendo o seu projeto para entregar para aquele consultório do cliente, para aquela clínica daquele médico, para aquele prédio empresarial, meu colega arquiteto, meu colega engenheiro, muitas vezes a cadeira que você investiu não vai te ajudar. O que vai te ajudar são estratégias de carga, movimentos específicos e trocas de posições, se necessário, com dispositivos específicos para te manter naquela posição sem gasto energético. Caio, que diabo você está falando? Eu vou te mostrar e vou te dar um exemplo aqui agora. Se eu estou na minha cadeira boladona aqui, sentado no meu consultório, eu preciso estar totalmente encostado assim, ou eu preciso estar ereto, fazendo o meu projeto, lendo o meu processo que eu estou trabalhando? O que é que você acha? Eu acho que você vai dizer que eu tenho que estar assim, não é mesmo? Isso funciona para pessoas que não têm dor. Pessoas com dor já têm um excesso de ativação dessa musculatura eretora da coluna. E esse excesso de ativação tem todo um processo fisiológico para justificar por que está doendo. Doutor, advogado, arquiteto, está doendo porque a fisiologia do músculo, quando em uso excessivo, começa a liberar lactato, começa a liberar ácido lático, produtos do metabolismo que são tóxicos para aquele tecido. Então ele entra em processos de isquemia por excesso de contração, falta de oxigênio naquele ponto do músculo. Aí você tem um colega médico, tem um colega fisioterapeuta que fala para você assim, ó, você tá cheio de ponto gatilho, deixa eu aqui te liberar. Só que o ponto gatilho, na maioria das vezes, é só uma consequência, não causa. É uma consequência de uma falha de tensão na ativação muscular, porque você fica nessas posições mantidas. E eu não tô te dizendo que você não vai poder ficar assim. Eu tô te dizendo é que se tá incomodando, arquiteto, advogado, trabalhador de escritório, você que trabalha sentado prolongado, essa mensagem serve para você também. Eu tô te dizendo é que se tá doendo, é porque na sua coluna já tinha alguma coisa errada antes da dor aparecer. Muito provavelmente você tem dificuldade em alguma movimentação específica, algum movimento é doloroso e você não percebeu, porque o movimento tá só rígido, ainda não tá desencadeando dor. E você tá arrastando esse processo há mais de um ano, há mais de 6 meses, há mais de 3 meses. Tem gente que chega aqui e já está arrastando o processo há mais de 10 anos, porque sempre tomava uma automedicação e a dor passava. Eu tomava um nimesulide e fazia efeito, eu tomava ibuprofeno, um Dorflex, uma dipirona e fazia efeito. Quando o bicho pegava, eu tomava um diprospan na emergência, né, uma dexametasona na emergência intramuscular, ficava 0 bala, ia jogar minha bola, ia trabalhar e ficava tranquilo. Só que à medida que você vai tomando remédio, o seu organismo entra em um processo fisiológico natural chamado retroalimentação negativa. Caio, o que é isso? Vou te dizer aqui agora. O nosso cérebro possui capacidade de liberar uma farmácia interna. E como é que essa farmácia interna funciona? Essa farmácia interna, como eu estava dizendo, funciona da seguinte maneira. Toda vez que você coloca um analgésico na corrente sanguínea, o hipotálamo recebe a mensagem e fala assim, ó, eu vou parar de secretar analgésico na corrente sanguínea desse paciente porque ele já está colocando estímulo externo. Então eu vou economizar energia porque o cérebro é preguiçoso, pessoal. E aí você vai colocando aquela mesma medicação a cada crise de dor que você tem
E o cérebro já está sacando qual é aquela substância. E aí você vai precisando de cada vez mais dose daquela substância para propor o mesmo efeito de forma não duradoura. Até que seu médico vai lá, te olha e troca a substância para voltar a fazer efeito. Nessa brincadeira você já está passando mais de 3 meses, mais de 6, mais de 1 ano, sobrecarregando o seu sistema gastrointestinal. E aí você pode correr o risco de entrar numa classe de medicação específica que também combate a dor, que são os antidepressivos, que chegam desregulando o HPA, o eixo pituitário adrenal hipotalâmico, fazendo o quê? Alterando as suprarrenais, alterando a liberação de cortisol, porque eles geram a consequência de obstipação. Você começa a diminuir a frequência com que você defeca, com que você faz o número 2. E ao diminuir a frequência do que você faz o número 2, você não sabia, mas eu vou te dizer agora, seu intestino é seu segundo cérebro. Ele produz mais serotonina, mais dopamina do que o próprio cérebro. Ou seja, se seu intestino começa a desregular por causa de um uso indiscriminado de medicação, que às vezes você nem passou por um médico para ter a prescrição, foi um colega de corredor que te disse, toma isso aqui, e aí vende sem receita, e aí você comprou, teve efeito, tem experiência positiva com o uso, continua perpetuando o uso dele. Só que quando seu intestino desregula, ele perpetua mais dor, porque ele altera a secreção dos analgésicos no cérebro. Faz sentido? Então, arquiteto, advogado, trabalhador de escritório que trabalha sentado, as soluções para vocês podem ser muito simples. De um movimento besta como esse que eu vou te mostrar aqui, de deslocar para o lado, para você não entrar numa crise de coluna, até uma adaptação simples em qualquer cadeira, não precisa ser tecnológica não. Pode ser essa boladona que você está vendo aqui, Pode ser essa boladona que é a cadeira gamer, né, que é super cara, ou pode ser uma cadeira super simples, de plástico, como essa que você está vendo agora. Quando você sentar, você vai comprar um dispositivo chamado rolo lombar. Você vai encostar e vai botar o rolo aqui, e onde ele cair você vai encostar. Ao encostar assim, sentar assim, você pode experimentar 3 sensações. A primeira sensação é que não teve efeito, Caio. Não teve efeito. Eu fiz isso e eu estou inerte, não melhorei. Ou então a segunda sensação é eu fiz isso, Caio, mas piorei. E a terceira sensação, eu fiz isso, Caio, e melhorei. Por que eu estou te falando isso? Porque não interessa a sua postura. Seu colega arquiteto melhorou usando o rolo e fazendo o movimento que eu prescrevi, mas você piorou com o rolo. Seu colega advogado melhorou com o movimento que eu te falei aqui. Aí ele te disse que fez isso e melhorou, você fez também e você piorou. Postura não existe. Postura não influencia literalmente na dor. Ela não é causa da dor. A postura é a posição de maior conforto, no mínimo gasto energético. Se em qualquer postura te disseram que está doendo, é porque já tinha alguma coisa errada na sua coluna. Esse é o raciocínio que eu quero passar para você. Então, se você conhece algum arquiteto, algum advogado, algum trabalhador de escritório que trabalha sentado e está sofrendo com dor de coluna ou extremidades, dor na TM, dor de cabeça, muito provavelmente existem algumas obstruções, que eu vou te explicar aqui agora, de movimento na coluna dele. Se você trabalha sentado prolongado e do nada você começa a ter dor de cabeça, pode ser que você tenha dificuldade de rodar essa vértebra aqui, a primeira vértebra cervical, de fazer isso. E a segunda vértebra cervical, de fazer isso, né? Ou você pode ter uma dificuldade de estender o pescoço, ou de flexionar o pescoço, ou de fazer a protusão do pescoço, ou de fazer a retração do pescoço. Ou você pode ter uma dificuldade de inclinação, de rotação, ou você pode ter uma dificuldade de abertura da boca. Caio, você está falando de abertura da boca com um advogado, um arquiteto que tem dor lá embaixo na lombar? Pessoal, o seu corpo, para funcionar bem, seja qual for a sua atividade profissional, ele respeita um princípio muito básico que é a interdependência regional. A interdependência regional diz o seguinte: para o meu pescoço mover bem, a minha boca tem que morder bem, deslocar para o lado bem, deslocar para o outro bem e abrir bem. Para o meu pavilhão auditivo melhorar, para o meu pavilhão auditivo funcionar, o meu pescoço tem que rodar livre, completo, sem dor para todos os lados. Aí eu faço experiência com você aqui agora.
Arquiteto, você que é advogado, você que trabalha sentado, dobra e estica o cotovelo. Você sente alguma coisa? Provavelmente não, né? Se você sente alguma coisa, já tem alguma coisa errada com o seu cotovelo, a gente descobriu agora, procure um fisioterapeuta musculoesquelético. Se você não sente nada, eu quero que você faça isso com o seu pescoço. Faça tudo isso com o seu pescoço. É igual ao seu cotovelo? Faça isso aqui com sua torácica. É igual ao seu cotovelo? Faça isso aqui com sua lombar. É igual ao seu cotovelo? Enfim, poderia te ensinar aqui milhares de movimentos de cada articulação do seu corpo para te explicar por que tem alguma coisa errada com você e por que você não deve mais procrastinar para buscar o tratamento. Cada vez mais, quanto mais o tempo passa, a gente recebe pacientes como você que passaram por vários tratamentos inertes, tratamentos placebo, que não tem eficiência científica comprovada, né? E aí não importa, cara, se você é o advogado mais famoso do Brasil e tem grana para pegar um jatinho e parar lá no Sírio-Libanês, no melhor neurocirurgião de coluna, ou se você é um cara que mora num bairro menos favorecido, do interior de um estado, não tem grana, por quê? Não é o poder aquisitivo que vai definir se você vai melhorar ou se você não vai. É a informação que você tem. E para cada vídeo desse informativo, desmistificando crenças associadas a lesão, movimento, postura, intensidade da dor e inflamação, que é o que eu estou pregando aqui, existem 1000 te dizendo o contrário. Existem 1000 te dizendo fortaleça o core, corrija a postura, faça treino de mobilidade, coloque uma palmilha no pé, né? Então, cautela, pessoal. Quando você tiver dor e não tiver relato de trauma, que é do acidente, você vai logo no fisioterapeuta e você vai reduzir a chance de passar por vários tratamentos desnecessários e você vai ter uma coisa que a maioria dos profissionais não te dá: posicionamento de acordo com o seu prognóstico. O fisioterapeuta musculoesquelético, ele vai saber te dizer em quanto tempo você vai melhorar e o que você vai precisar fazer para melhorar e se seu caso é tratável com fisioterapia. Você não vai perder tempo fazendo 77 sessões de fisioterapia. Você não vai perder tempo fazendo 60 sessões de fisioterapia pelo plano de saúde, 30 sessões de fisioterapia particular a R$100 com um fisioterapeuta qualquer. Você vai direto para um especialista, beleza? Então, se você é advogado, se você é arquiteto ou conhece algum advogado ou algum arquiteto, eu acho que esse recado é válido de ser encaminhado. E se você tiver alguma dúvida a respeito das informações que eu passei aqui, você pode comentar aqui embaixo no Instagram, no YouTube ou ir aqui nos meus stories e mandar sua dúvida particular na sua caixinha. Eu não vou te expor para te responder, eu vou responder você individualmente no direct para que a gente crie esse primeiro laço, para que a gente consiga desmistificar algumas coisas que são passadas pelo sistema de saúde, tá bom? Um grande abraço, o movimento é vida.